Olá, famílias e profissionais, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje é uma reflexão sobre um vídeo chamado Projeto Pinturas nas Minhas Mãos. Eu vou deixar o link do vídeo aqui em cima, em algum lugar, e também na descrição do vídeo, tá? Essa reflexão, ela surgiu de um feedback recebido por uma professora que atua na escola especial, tá? E eu achei importante a gente fazer uma reflexão sobre isso. Conforme relatou a professora, a proposta de atividade não era execuível com a turma dela. E faz sentido, porque é importante ressaltar que a atividade ela foi feita para um grupo de alunos com deficiência, mas dentro deste grupo existe uma diversidade. Sim, um grupo de alunos com deficiência também tem suas diversidades. Para quem nunca trabalhou com aluno com deficiência ou já trabalhou de forma isolada com um aluno em uma sala de aula comum, às vezes não consegue ter essa noção. Por exemplo, se você reúne numa sala de aula 10 alunos com síndrome de Down, você percebe que cada indivíduo é indivíduo, independente da síndrome, cada um é cada um, tá? Então, cada um tem seu desenvolvimento, aí a gente chama Papai Vygotsky para essa história, tá? Por quê? Porque cada aluno, independente da síndrome, ele tem todo o seu desenvolvimento social, cultural, né? Questão de família, questão de como foram os estímulos, né? No desenvolvimento da aprendizagem, né? Tem alunos que receberam mais estímulos, outros nem tanto, né? Tem a questão das comorbidades, né? Tem alunos que não têm comorbidade, tem a síndrome de Down, mas não tem comorbidade, né? Não tem nenhum problema, por exemplo, de tireoide. Quando o aluno às vezes tem hipotireoidismo ou hipertireoidismo, isso afeta, porque que envolve a questão dos hormônios e, enfim, afeta no desenvolvimento da aprendizagem. Se o aluno não possui um problema dessa natureza, o desenvolvimento vai ser tranquilo. Então, assim, existe sim diversidade de sujeito dentro de um grupo com deficiência, tá? Isso é importante a gente destacar. Portanto, quando eu faço uma atividade para esse grupo de aluno, eu penso nessa diversidade, tá? E eu já falei sobre isso em outro vídeo, vou deixar o link em algum lugar aqui. E eu sei que cada aluno vai realizar a atividade de uma forma diferente do outro, tá? Cada um dentro do seu nível de compreensão. E nesta atividade específica de pintura, eu pensei na questão da família, porque a família vai estar auxiliando, tá? Bom, quando a professora fala para mim, não é possível realizar essa atividade, ela está falando numa perspectiva de trabalhar em sala de aula. E é fato. Por quê? Dentro da atividade, eu dei 3 imagens, né? Para que o aluno fizesse a escolha, né? Junto com a família, escolhesse uma que fosse ser reproduzida dentro da mão. E aí a professora falou, olha, em sala de aula eu não consigo trabalhar com escolhas. Porque como se tem a diversidade, cada um tem um nível ou algo de compreensão. Então, assim, não é muito prático trabalhar com múltipla escolha. E aí eu pensei, bom, concordo com ela, que de fato uma metodologia em sala de aula é diferenciada. Por quê? Primeiro, porque o direcionamento que a gente dá de atividade é uma coisa mais profissional, né? Vamos dizer assim, mais profissional. Então, a gente vai pegar uma obra de um artista e a gente vai elaborar atividades em cima daquela obra. Então, a gente leva uma obra e vai trabalhar em cima dela com a sala, dentro da sala de aula. Porém, como eu estou trabalhando com atividade remota, né, atividades para ser realizadas em casa, em conjunto com a família, eu levo em consideração justamente isso. Porque quando eu dei a múltipla escolha, né, 3 obras para escolher, eu pensei, assim, eu considerei que a família ia auxiliar, como é um aluno só, então a família vai direcionar e auxiliar na escolha de uma das obras, baseado em gosto,
né? Porque eu gostei essa, achei essa mais bonita, ou baseado em, essa aqui é mais fácil de fazer, né? Então, assim, são considerações um pouco simplórias, mas nós estamos falando de um momento atípico e de atividades que a família vai estar realizando com os alunos. Então, assim, também não adianta a gente querer exigir muito da família que eles não vão conseguir, né? Não vão dar conta do que a gente faz em sala de aula, né? E aí, com relação à qualidade do trabalho. Nossa, mas professora, você deu um quadro do Van Gogh. Meu filho não vai reproduzir o quadro do Van Gogh. Então, voltando lá ao vídeo que eu falei da leitura da imagem, né? Das coisas que vão dos mais simples e com o tempo aprimorando, né? Eu acredito, né? Então, quando eu elaborei a atividade, eu pensei dessa forma. Se o meu aluno simplesmente olhar aquela obra e pegar, por exemplo, a obra do Van Gogh, né? Noite Estrelada, vou colocar aqui a imagem, só pra gente relembrar, obra Noite Estrelada. Se eles observar a obra, né, ele com o auxílio da família, enfim, direcionado, pegar a essência das cores, olha, tem o azul escuro, tem esse amarelo mais escuro. Se ele pegar essas duas cores e trabalhar manchas, somente manchas dentro do espaço da mão, eu já vou considerar que ele está reproduzindo parte da obra, porque ele captou aquelas cores, então ele já entendeu que aquelas cores estão presentes, né? Aqueles tons, não é qualquer amarelo, não é qualquer azul, são aqueles tons específicos, ele captou e pintou, utilizando. Então, assim, eu falo que isso é uma forma de apropriação daquela imagem, um nível mais simples, ou não, né? Porque quando você vai trabalhar uma releitura, onde você vai buscar somente, por exemplo, só as cores, e tentar trazer uma identidade da obra baseado somente nas cores, existe uma complexidade aí bem grande. Mas, assim, então eu já considero, se ele pintasse lá somente o amarelo ou o azul, manchas amarelas e azul no papel, eu já ia considerar como apropriação de parte da obra. E eu considero a atividade como realizada, né? Então a gente sempre tem que pensar dessa forma, a gente propor atividade, mas sempre pensando nos níveis de execução, desde o mais simplório, né, das formas mais simplórias até um pouco mais avançada, e isso depende de cada um. Outra coisa muito importante que eu considero, assim, que eu observei durante esse tempo nas atividades realizadas em casa pelos alunos, nas devolutivas que eu tenho dos alunos, eu observei algo muito interessante de como o trabalho realizado em casa tem características diferentes das realizadas em sala de aula, pelo mesmo aluno. Por quê? Porque tem interferências culturais, tem interferências de escolhas e de direcionamento feito pelos pais, pela família, né? Eu falo família, né, em geral, porque, enfim. Quando a gente está em sala de aula, o professor... Aí entra a questão do currículo oculto, né? Currículo oculto, né? Acho que é bem legal isso. Porque quando estamos em sala de aula, estamos direcionando pedagogicamente todos os nossos fazeres artísticos ali e tal do aluno. Ainda que o aluno tenha sua individualidade, ele tem o direcionamento do professor. E quando ele está na sua casa com a sua família, que é dentro do seu lar, dentro do seu ambiente sociocultural, o trabalho acaba tendo uma outra característica, uma característica mais mesmo daquele núcleo familiar, né? E o que eu acho isso muito interessante, e essa observação, assim, são coisas positivas que a gente pode trazer deste momento, assim, de reflexão até, de pensar sobre as produções, né? E eu acho, assim, muito valioso tudo isso, né? A gente observar e entender essa diferença, essa dinâmica, né, de família, dinâmica de escola, né? Eu acho que é um momento para a gente ter um outro aprendizado, né? Ampliar o nosso aprendizado enquanto profissionais, né? Bom, essa foi a minha reflexão. Fez sentido para vocês? Concordam, discordam? Acrescentam alguma coisa? Se sim, deixe nos comentários e não esqueçam de dar aquela força de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, tá? Até o próximo vídeo.